Oi, aeromodelistas. Nesse vídeo eu quero completar as figuras, as manobras de giro do aeromodelo. A gente já falou sobre a primeira, que é o roll. Ele é também chamado de roll lento, né, que a gente faz só com o aileron e com um pouquinho de ajuda de leme, profundor para corrigir a trajetória. Existem mais dois giros, o giro rápido, que é o snap roll, e o spin, que é o que nós chamamos de parafuso. Hoje esse vídeo é sobre o snap roll e o spin. Só para lembrar um pouco, o roll ele pode ser um roll completo, pode ser um roll parcial, pode ser, as manobras de roll podem ser linkadas, né? Um breve resumo, nós temos aí a primeira figura, onde temos dois rolls completos linkados, ou seja, uma figura só. Você faz dois rolls consecutivos de 360 graus, dois completos. Nesse outro, que é numa descendente a 45 graus, você faz um roll completo num sentido, outro roll no outro. Lembrando também, a velocidade de giro é determinada e o sentido de giro são determinados pelo piloto. Nesse terceiro exemplo, nós temos uma volta e meia, né, um completo e um parcial de 180 graus, uma volta e meia de um roll linkados, ou seja, uma figura só. E nesse nós temos dois rolls em oposição, um completo para um sentido e um parcial de 180 graus para o outro. Entrando agora em snap, o que é o snap roll? É aquele roll que o avião faz mais rápido. Você faz com a ajuda do profundor, leme e aileron. Você tem vários tipos de snap. Vamos falar primeiro aqui da figura Areste sobre ele, e depois vou dar uma descrição breve sobre cada um deles. A figura que representa o snap nos diagramas Areste é um triângulo. Se esse triângulo estiver atravessando totalmente a linha de voo, é um snap completo, ou seja, uma volta de 360 graus. Esse canto aqui do triângulo com o tracinho indica o sentido do snap. É como se fosse a flecha, a ponta da flecha do roll. Então você vem aqui, inicia a manobra, voo nivelado, faz um snap nesse sentido, né, da esquerda para a direita, e é um snap completo. Ele também segue as outras orientações que nós demos para o roll. Você pode ter dois snaps, eles podem ser linkados. Assim como o roll, ele também pode ser parcial. O parcial é um triângulo partindo da linha de voo e não atravessando como o primeiro. E também ele mantém ainda esse tracinho dando a direção do snap. Bom, você deve ter percebido que o snap aqui, nessa figura e nessa figura está desenhado vazio, né? E aqui ele está cheio, é um triângulo sólido, né, pintado. O que quer dizer isso? O triângulo vazio, ele é um triângulo que representa, é a figura que representa o snap com G positivo, aquele que você põe o nariz para cima do avião e aí você faz o giro com leme e aileron. Então, você cabra e gira, então vai fazer uma manobra de G positivo. Se você picar o avião, se você colocar o nariz do avião para baixo e aí então realizar o giro com leme e aileron, você vai fazer um snap invertido, um snap de G negativo. Então ele é pintado de sólido, ele é pintado, né, uma figura sólida. Essa é a diferença. Então vazio é um up, né, cabra o avião, e um pintado é um negativo, né, é um pica o avião, né. Bom, ele também pode ser parcial, né. Aqui nós falamos sobre ser exatamente metade, 180 graus, né, partindo a figura da linha de voo. Ou ele pode ser também de 1/4 de volta ou 3/4. Nesse exemplo aqui nós temos um snap completo, né, linkado pelo traço, com mais um parcial, né, de 3/4. Então nós temos uma volta e 3/4, ou seja, temos 360 graus mais 270 graus, formando uma figura só porque estão linkados. Então o avião vem aqui, da esquerda para a direita, em voo nivelado, aí você pica o avião, no meio da descida, da vertical, você realiza uma volta e 3/4 de snap roll,
e depois você continua aqui para o fim da manobra. Lembra da manobra crossbox? Então, ela começava devido a um giro, né, de 1/4 ou 3/4 de volta. Nesse exemplo nós temos o giro de 3/4 do snap roll, onde a gente termina com essa manobra em crossbox, né? Então essa linha que nós estamos vendo aí no final da manobra não é uma linha de 45 graus, é uma linha horizontal apontando para a caixa, é a manobra crossbox. Só recordando, triângulo vazio é um snap de G positivo, triângulo cheio é um snap de G negativo. Também pode ser parcial e pode ser parcial 180, parcial de 1/4 ou 3/4 de volta. Aqui são mais alguns exemplos. Nesses exemplos nós estamos na mesma figura, na mesma manobra, nós estamos usando dois tipos de giro, duas figuras de giro, o snap e o roll. Vamos tentar interpretar esse primeiro aqui. Você inicia a manobra, voo nivelado como sempre, aí você inicia uma subida a 45 graus. Aí nós encontramos um snap completo, está atravessando a linha, né, com sentido de voo, da esquerda para a direita. Então, subindo eu vou realizar um snap triângulo vazio, um snap de G positivo, cabrando o avião, levantando o nariz. E na sequência eu vou fazer um roll, mas lembrando, é um roll parcial. E o que é esse número 4 aqui? É um roll de 4 tempos. Tá? Então tem aquela paradinha, aquela 90 graus. E já que é parcial, quanto dele eu vou fazer? Vou fazer duas de 4 partes. Ou seja, eu vou fazer 180 graus. Tanto é que a gente pode perceber para a linha tracejada que o avião entrou em voo G negativo, né? O segundo exemplo também é um voo aqui da esquerda para a direita, voo nivelado. Nós encontramos primeiro um snap. Opa, é um snap parcial, ele parte da linha de voo, o triângulo. E é um triângulo vazio, então é um snap de G positivo, é nariz para cima. É parcial de 180? Não, ele tem um 3/4 aqui. Ele é 3/4 de volta, é um snap parcial de 270 graus. Na sequência dele nós temos o que? Nós temos um roll parcial, né? Ele é parcial? Quanto parcial? 3/4 de volta, 270 graus. Ele é contínuo? Não, olha o número aqui. Ele é um roll de 4 tempos. Bom, um roll de 4 tempos, sendo feito 3/4 dele, você vai ter uma parada no 90, uma parada no 180 e finaliza os 270 graus. Percebam que o snap roll é feito num sentido e o roll é feito em outro. O último tipo de giro, de manobra de giro do aeromodelo, ele é o spin. Esse acredito que é bem mais simples de entender. Primeiro porque todo mundo acho que deve lembrar do parafuso. Ele é um parafuso e a nomenclatura vai seguir o que nós aprendemos em roll e snap roll. Como que a gente faz um parafuso? Sempre na descendente, né? Então a gente está num nível de voo mais alto e nós picamos o avião e na descida nós fazemos o parafuso. Como que é a nomenclatura? É a mesma coisa. Você tem, só que agora em vez de ser um triângulo isósceles, que nem no snap, ele é um triângulo retângulo. Esse triângulo, ele também tem aqui o tracinho de cana-direção de voo. Bom, triângulo vazio, ele é G positivo, ou seja, nariz para cima. Triângulo cheio, ele é invertido, G negativo, nariz para baixo. Segue a mesma orientação de poder ser linkado, poder ser parcial, parcial parte da linha de voo. Então vamos lá, primeiro exemplo, o avião vem aqui nivelado, você pica o avião, desce, aí você realiza o parafuso, no caso, nariz para cima, né, o avião de pé, ele vai fazer uma volta completa a 360 graus. Aqui você vai fazer o que? Uma manobra linkada, uma volta e mais meia. Então aqui é 360 graus mais 180. É uma figura só, feita com o avião com o nariz para cima e com um avião de pé. Aqui nós entramos na manobra, nós estamos vindo de um voo invertido, né, um voo de G negativo. Aí nós cabramos o avião, ele entra na descendente, e aqui são feitos dois spins completos. E eles estão, tá vendo? Eles estão cheios, então são spins em que o avião vai realizar de ponta cabeça, com G negativo. Eles estão linkados, é uma figura só de duas voltas completas, vamos chamar de parafuso, né? Mas hoje é chamado de spin. E termina a manobra.
coisa que a gente pode já acrescentar aqui é que quando os juízes vão avaliar uma manobra dessa, um spin, ela não desconta ponto se o avião não ficar flat, né? Se não ficar aquele parafuso chato que a gente costuma ver por aí. Não tem essa necessidade, com alguns aviões é impossível de fazer isso. Então ele tem que realizar a manobra com as asas niveladas, mas não precisa estar na horizontal. Ele pode estar um pouco inclinado, que não tem problema. Ele tem que realizar a curva no tamanho adequado, que nem aqui 360 graus, aqui uma volta e meia, né, 360 mais 180, e aqui 720, duas voltas completas. Não necessariamente flat, ele pode ter, por exemplo, o nariz um pouco para baixo, que não tem problema. Lembrando também a velocidade e o sentido de giro, quem define o piloto. Esse aqui é a folha do juiz, né? A gente pode ver o avião aqui vindo no voo nivelado, ele vai até o stall, aí ele entra no spin. Dá pra gente perceber que ele não entrou no spin flat, mas não tem problema, o nariz está um pouco baixo, mas as asas estão na horizontal. Então ele faz uma volta e meia de spin, dá para perceber aqui pela figura areste. Olha lá, as figuras estão linkadas, né? Um snap completo, desculpa, um spin completo, com mais um meio spin, não um spin e meio, né? Uma volta e meia. Então, saindo disso, ele continua numa descendente, onde ele tem que mostrar essa linha descendente, essa vertical, e já volta terminando a manobra para a horizontal. Então, olha lá, o avião vem, estola, desce em uma volta e meia de spin, mostra a vertical e sai da manobra passando por um semicírculo, né, por um quarto de loop, voltando à horizontal para finalizar a manobra. Bom, aqui esse um quarto de loop, ele tem um raio meio pequeno, né, mas é uma manobra fechada, mas não pode fazer com que o avião estole. Esse tamanho desse círculo, desse raio, eu vou falar mais tarde. Esse vídeo exemplo ele mostra um spin de uma volta e um quarto. O avião vem até o ponto de stall com as asas niveladas, ele entra em stall já iniciando o spin, completou uma volta e um quarto, mostra a descendente, ela tem que ficar bem visível. Nesse ponto ele começa a sair da manobra voltando ao nível horizontal numa crossbox.